Você já enfrentou um dia mau? A Bíblia nos orienta que precisamos estar preparados para o dia mau, para que não caiamos em tentação. Nós estamos preparados para o dia bom, mas nem sempre estamos preparados para o dia mau, porque o dia bom nós sabemos como lidar com ele. Agora a questão a ser respondida é a seguinte: o que fazer quando chegar o dia mau? O apóstolo Paulo, sabendo que o dia mau é uma realidade da vida, ele deixa para nós algumas orientações para que quando esse dia chegar, possamos lidar com o máximo de sabedoria. No livro de Efésios capítulo 6 e versículos 10 a 13 está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois permanecer inabaláveis. Seguindo aqui a orientação do apóstolo Paulo, a primeira coisa que você precisa entender é que no dia mau, você não deve desistir. No dia mau não é hora de parar, no dia mau não é hora de olhar para trás, no dia mau também não é hora de tomar decisão, no dia mau é hora de se posicionar em Deus e de fazer resistência a Satanás. No versículo 11 está escrito assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Observe que o texto fala de ciladas do diabo, ou seja, armadilhas, sutilezas, arapuca, tentativa do inferno de gerar uma instabilidade na sua vida. Então não tome decisões importantes quando você estiver debaixo de pressão, debaixo de emoções conturbadas. O diabo põe pressão sobre a sua vida e vai encurralando você para obrigar a você tomar decisões. Por quê? Porque ele sabe que se você tomar decisões debaixo de pressão você tem grande probabilidade de tomar decisões erradas. Isso é uma cilada do diabo. Aí quando vem esse tipo de sentimento na sua mente, que é a sede nobre da sua alma, você é tomado por pensamentos tais como: meu casamento acabou, minha empresa vai fechar, essa enfermidade vai me matar, meu filho vai morrer. Eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. No dia mau, siga o exemplo de Jó e fique firme. O diabo só tem uma única chance de vencer. É se você desistir. Porque se você se mantiver firme na fé, quem vai recuar é ele. Renove seu espírito em Deus. Não ceda às ameaças e pressões do inferno contra a sua vida. Se alguém vai desistir, esse alguém é Satanás, porque você é indesistível. O dia mau vai passar e você vai permanecer. No versículo 12 do livro de Efésios capítulo 6 diz que no dia mau, você não deve lutar contra as pessoas. O texto diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É tremenda a revelação do apóstolo sobre o dia mau. Com uma clareza e convicção de quem viveu o dia mau e sabe o que está falando. Ele chama a nossa atenção para a verdadeira natureza da nossa guerra dizendo: nossa luta não é contra a carne. Ou seja, nossa luta não é contra seres humanos, nossa luta é contra entidades espirituais malignas. A nossa tendência quando vem os ataques do diabo, e o dia mau se estabelece na nossa vida, é procurar um culpado. É nessa hora que o diabo começa a lançar seta na nossa mente, para que ao invés de lutarmos contra ele, venhamos a errar o alvo e lutarmos contra as pessoas. As pessoas não são os nossos inimigos e sim o diabo. Temos que ter revelação dessa verdade. Existe uma conspiração maligna que trabalha contra a nossa fé, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos, contra a nossa vida, contra a nossa prosperidade, e contra a nossa família. No dia mau temos que discernir que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E que no reino do Espírito não há neutralidade. Não existe situação totalmente neutra, ou Deus ou o diabo está envolvido na situação. Agora, para que um possa avançar, o outro precisa recuar. Por fim, seguindo ainda a revelação do apóstolo Paulo, entendemos que no dia mau, você precisa buscar o Senhor como nunca. O texto começa dizendo assim no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois no versículo 11 Paulo diz que devemos tomar toda a armadura de Deus. Isso significa que quando o dia mau chegar, nós temos que fugir para a presença do Senhor. É nesse momento que precisamos buscar mais a Deus. É nessa hora que precisamos orar mais, precisamos adorar mais, precisamos ler mais a Bíblia, para que sejamos fortalecidos no Senhor. Ao enfrentar um dia mau, saiba que Deus está lhe dando a oportunidade,
para que você busque nele a força capaz de lhe dar a vitória. Vigie e ore para não entrar na tentação de ceder às ciladas do diabo. Revista-se de toda a armadura de Deus, pois o diabo vive nos rodeando, querendo nos tragar. Por isso precisamos estar preparados para enfrentá-lo. Precisamos saber que as armas humanas são inadequadas para destruir o diabo. As únicas armas poderosas para destruir as fortalezas do inimigo são as que vêm de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que assim seja. Amém. Você já enfrentou o seu dia mau? Comente aqui qual foi sua atitude nessa situação difícil, para nossa edificação. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe as mensagens com alguém da família, ou com um amigo para me ajudar com o canal. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva por favor. Um abraço.